Homem de fé, deixa eu te dizer uma verdade que talvez doa no começo, mas vai libertar você. A sua vida espiritual não pode depender do que você sente, mas do que você decide. Muitos homens hoje vivem de altos e baixos na fé. Tem dia que estão animados, oram, leem a Bíblia, louvam, parecem até guerreiros espirituais. Mas no dia seguinte, quando o cansaço bate, quando a agenda aperta, quando o coração não sente aquela chama, eles se calam, se escondem e deixam passar. E é aí que mora o perigo. Porque a vida abundante que Jesus prometeu não é construída na emoção do momento, mas na constância da disciplina. Você não constrói músculos indo à academia uma vez por mês. Você não sustenta sua família aparecendo em casa quando sente vontade. Você não constrói um legado sendo inconstante. E o mesmo vale para a sua vida com Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Sabe o que isso significa? Que acreditar sem agir é como ter um motor desligado. Você tem o potencial, mas não tem o movimento. E a disciplina espiritual é justamente essa ação diária que dá vida à sua fé. Quando você ora mesmo cansado, quando você lê a palavra mesmo sem vontade, quando você levanta mais cedo para buscar ao Senhor antes de buscar as pressões do mundo. Isso é disciplina. E deixa eu te falar, Deus se agrada disso. Não porque Ele seja um ditador cobrando uma rotina, mas porque cada vez que você escolhe buscá-lo, apesar da sua carne, você está dizendo, Senhor, eu te honro acima de mim mesmo. Esse é o verdadeiro altar, não o lugar físico, mas a entrega diária. Agora talvez você pense, mas isso é só sobre mim, é algo pessoal. Não. A sua disciplina espiritual não é apenas sua, ela impacta a sua casa, sua esposa, seus filhos e até as gerações que virão depois de você. Um homem disciplinado espiritualmente é como uma muralha ao redor da família. Ele se torna o intercessor constante, o exemplo silencioso que prega sem palavras. Seus filhos aprendem mais com sua constância do que com seus discursos. A falta de disciplina, por outro lado, abre brechas. Quantos homens já vi que se dizem cristãos, mas não têm firmeza na oração, não separam tempo para o Senhor e por isso vivem frustrados. Querem prosperidade, mas tropeçam porque não têm raiz. Querem paz, mas explodem porque não têm fundamento diário na palavra. Meu irmão, entenda, a sua disciplina espiritual é uma forma de liderança dentro da sua casa. Sua esposa se sente mais segura quando vê que você é constante com Deus. Seus filhos têm referência quando percebem que você tem rotina no secreto. E aqui está o ponto crucial. Disciplina é justamente fazer quando não há vontade. Se você só busca a Deus quando sente, você está sendo guiado pelas emoções, não pelo Espírito. As emoções mudam, o espírito permanece, o cansaço vem, o propósito não muda, o desânimo bate, a promessa de Deus continua de pé. E é nessa diferença que se separa o homem comum do homem de propósito. Você acha que Davi tinha vontade de lutar contra Golias? Você acha que José tinha vontade de ser fiel preso numa cadeia injustamente? Você acha que Jesus sentia vontade de ir até a cruz? Não, mas eles obedeceram, persistiram, permaneceram. Isso é disciplina. E por causa dessa disciplina, os frutos vieram. A vitória veio, a promessa se cumpriu. O mesmo acontecerá com você. Talvez hoje você não veja resultado. Talvez sua oração pareça seca. Talvez sua leitura bíblica pareça apenas páginas passando. Mas se você permanecer, se você insistir, se você disciplinar sua alma a buscar ao Senhor todos os dias, vai chegar o tempo da colheita. E quando chegar, você vai olhar para trás e perceber, não foi emoção, não foi impulso, foi disciplina. Um erro comum é achar que a vida abundante chega como um evento mágico. Como se de repente, num culto, numa conferência ou num momento de oração, tudo mudasse para sempre. Sim, Deus pode agir de forma sobrenatural em instantes. Mas a vida abundante que Jesus prometeu não é um momento,
é um caminho, e caminho exige passos constantes, um depois do outro, todos os dias. Oração diária, palavra diária, intimidade diária. Isso é disciplina. E aqui está a boa notícia. Quando você entra nesse caminho, mesmo os dias difíceis não te tiram do rumo, porque você não está baseado em emoção, mas em decisão. Você não está dependendo da força do momento, mas da força do hábito espiritual. A disciplina gera consistência. A consistência gera frutos, e os frutos glorificam a Deus. Meu irmão, não adie mais. Não viva de altos e baixos. Não espere sentir vontade. Decida hoje. Discipline sua vida espiritual. E se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no canal. Homem de fé, deixa eu te dizer uma verdade que talvez doa no começo, mas vai libertar você. A sua vida espiritual não pode depender do que você sente, mas do que você decide. Muitos homens hoje vivem de altos e baixos na fé. Tem dia que estão animados, oram, leem a Bíblia, louvam, parecem até guerreiros espirituais. Mas no dia seguinte, quando o cansaço bate, quando a agenda aperta, quando o coração não sente aquela chama, eles se calam, se escondem e deixam passar. E é aí que mora o perigo. Porque a vida abundante que Jesus prometeu não é construída na emoção do momento, mas na constância da disciplina. Você não constrói músculos indo à academia uma vez por mês. Você não sustenta sua família aparecendo em casa quando sente vontade. Você não constrói um legado sendo inconstante. E o mesmo vale para a sua vida com Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Sabe o que isso significa? Que acreditar sem agir é como ter um motor desligado. Você tem o potencial, mas não tem o movimento. E a disciplina espiritual é justamente essa ação diária que dá vida à sua fé. Quando você ora mesmo cansado, quando você lê a palavra mesmo sem vontade, quando você levanta mais cedo para buscar ao Senhor antes de buscar as pressões do mundo, isso é disciplina. E deixa eu te falar, Deus se agrada disso. Não porque ele seja um ditador cobrando uma rotina, mas porque cada vez que você escolhe buscá-lo, apesar da sua carne, você está dizendo: Senhor, eu te honro acima de mim mesmo. Esse é o verdadeiro altar, não o lugar físico, mas a entrega diária. Agora talvez você pense, mas isso é só sobre mim, é algo pessoal. Não, a sua disciplina espiritual não é apenas sua. Ela impacta a sua casa, sua esposa, seus filhos e até as gerações que virão depois de você. Um homem disciplinado espiritualmente é como uma muralha ao redor da família. Ele se torna o intercessor constante, o exemplo silencioso que prega sem palavras. Seus filhos aprendem mais com sua constância do que com seus discursos. A falta de disciplina, por outro lado, abre brechas. Quantos homens já vi que se dizem cristãos, mas não têm firmeza na oração, não separam tempo para o Senhor e por isso vivem frustrados. Querem prosperidade, mas tropeçam porque não têm raiz. Querem paz, mas explodem porque não têm fundamento diário na palavra. Meu irmão, entenda, a sua disciplina espiritual é uma forma de liderança dentro da sua casa. Sua esposa se sente mais segura quando vê que você é constante com Deus. Seus filhos têm referência quando percebem que você tem rotina no secreto. E aqui está o ponto crucial. Disciplina é justamente fazer quando não há vontade. Se você só busca a Deus quando sente, você está sendo guiado pelas emoções, não pelo Espírito. As emoções mudam, o Espírito permanece, o cansaço vem, o propósito não muda, o desânimo bate, a promessa de Deus continua de pé. E é nessa diferença que se separa o homem comum do homem de propósito. Você acha que Davi tinha vontade de lutar contra Golias? Você acha que José tinha vontade de ser fiel, preso numa cadeia injustamente? Você acha que Jesus sentia vontade de ir até a cruz? Não, mas eles obedeceram, persistiram, permaneceram. Isso é disciplina.
E por causa dessa disciplina, os frutos vieram, a vitória veio, a promessa se cumpriu. O mesmo acontecerá com você. Talvez hoje você não veja resultado, talvez sua oração pareça seca, talvez sua leitura bíblica pareça apenas páginas passando. Mas se você permanecer, se você insistir, se você disciplinar sua alma a buscar ao Senhor todos os dias, vai chegar o tempo da colheita. E quando chegar, você vai olhar para trás e perceber, não foi emoção, não foi impulso, foi disciplina. Um erro comum é achar que a vida abundante chega como um evento mágico, como se de repente num culto, numa conferência ou num momento de oração, tudo mudasse para sempre. Sim, Deus pode agir de forma sobrenatural em instantes, mas a vida abundante que Jesus prometeu não é um momento, é um caminho. E caminho exige passos constantes, um depois do outro, todos os dias. Oração diária, palavra diária, intimidade diária. Isso é disciplina. E aqui está a boa notícia. Quando você entra nesse caminho, mesmo os dias difíceis não te tiram do rumo, porque você não está baseado em emoção, mas em decisão. Você não está dependendo da força do momento, mas da força do hábito espiritual. A disciplina gera consistência, a consistência gera frutos, e os frutos glorificam a Deus. Meu irmão, não adie mais, não viva de altos e baixos, não espere sentir vontade. Decida hoje, discipline sua vida espiritual. E se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no canal. Meu irmão, chegou a hora de você tomar uma decisão séria. Porque a disciplina espiritual não é apenas uma prática, é uma marca do homem que realmente entendeu o propósito da vida com Deus. Você pode continuar vivendo de altos e baixos, preso nas emoções, dependendo do sentir para orar ou ler a Bíblia. Mas se fizer isso, vai continuar vendo os mesmos resultados que sempre viu. Instabilidade, medo, ansiedade, falta de clareza, falta de firmeza. Deus não chamou você para ser inconstante. Ele não chamou você para viver no sobe e desce da fé. Ele chamou você para ser coluna firme, para ser homem que sustenta a casa, que guia a família, que inspira os filhos, que protege a esposa, que se mantém de pé quando todos ao redor caem. E isso só é possível quando você abraça a disciplina como estilo de vida. Não pense que disciplina é algo contrário à graça. Muito pelo contrário, disciplina é a resposta de quem entendeu a graça. Porque a graça te salvou, mas a disciplina vai te manter no caminho. A graça abriu a porta, mas a disciplina vai te fazer caminhar até o destino. A graça mostrou o propósito, mas a disciplina vai te manter no propósito mesmo quando o mundo inteiro tentar te tirar dele. Quantos homens começaram bem, mas pararam no meio do caminho porque não tinham disciplina? Quantos foram apaixonados por Deus por um tempo, mas deixaram a paixão apagar porque não transformaram essa chama em rotina diária? Não seja mais um número, não seja mais uma estatística. Seja o homem que permanece, que persiste, que insiste. E entenda isso, disciplina não é prisão, é liberdade. Porque quando você se disciplina, você está se libertando do domínio das emoções, dos impulsos, das distrações. Você não é mais escravo do quando eu sentir. Você passa a ser dono das suas escolhas. Você passa a ser guiado pelo Espírito e não pela carne. Isso é liberdade. Agora imagine sua vida daqui a 1 ano se você começar hoje. Imagine sua família, vendo em você um homem firme, que busca a Deus todos os dias, que não se abala pelas pressões, que não se perde nos problemas. Imagine sua esposa olhando para você com respeito, porque vê em você um homem de constância. Imagine seus filhos crescendo com o exemplo de um pai que não apenas fala de Deus, mas que demonstra todos os dias com disciplina. Isso é vida abundante. Não uma vida perfeita, mas uma vida plena, estável, cheia de propósito e de frutos. Uma vida que honra a Deus e transborda sobre todos ao seu redor.
E se hoje você sente que falhou, que não tem sido constante, que tem deixado o tempo passar sem buscar ao Senhor, eu quero que você entenda algo. Você pode recomeçar. Você pode decidir agora mesmo. Deus não está te condenando pelo que você não fez. Ele está te chamando para começar hoje, para escolher a disciplina, para dar o primeiro passo e depois o segundo e depois o terceiro. Ele não pede perfeição, ele pede constância. Não espere sentir vontade, comece hoje. Não espere ter tudo organizado, comece hoje. Não espere o momento certo, porque o momento certo é agora. E agora eu quero te confrontar de forma direta. Você está disposto a ser um homem disciplinado na fé ou vai continuar vivendo como todos os outros, sendo guiado pelas emoções e reclamando dos resultados? Você está disposto a buscar a Deus todos os dias ou vai continuar deixando o tempo escorrer pelas mãos? Você está disposto a honrar o Senhor com sua disciplina ou vai viver de desculpas? Essa decisão é só sua. E a vida abundante que você tanto deseja, a prosperidade com propósito que você tanto ora, a transformação da sua casa que você tanto pede, tudo isso está diretamente ligado à sua disciplina. Não existe vitória sem persistência. Não existe honra sem constância. Não existe vida abundante sem disciplina. E eu preciso te falar algo com toda clareza. Se você não levar isso a sério, você vai continuar preso no mesmo ciclo. Mas se você assumir a disciplina espiritual como estilo de vida, nada nem ninguém vai conseguir parar o que Deus vai fazer em você e através de você. Agora é a hora. Não amanhã. Não quando der vontade. Agora. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra mexeu com você. Então não ignore isso. Tome a decisão de ser firme, de ser constante, de ser disciplinado. E para não caminhar sozinho, eu quero que você faça uma coisa agora mesmo. Se inscreva no canal. E não é só por um clique. É porque aqui nós estamos construindo uma comunidade de homens de propósito. Homens que não vivem de emoção, mas de disciplina. Homens que não se deixam levar pelo cansaço, mas que permanecem firmes até o fim. Se inscreva, porque isso vai ser um compromisso público de que você não quer mais ser o mesmo. Se inscreva, porque você precisa estar cercado de palavras que vão te levantar quando a vontade sumir. Se inscreva, porque essa pode ser a decisão mais importante que você toma hoje. Disciplina. Esse é o caminho da vida abundante. Esse é o chamado de Deus para você. E esse é o estilo de vida que vai transformar não apenas a sua vida, mas a vida da sua família e de todos ao seu redor.